Boas noites a todos. Quero cumprimentá-los a todos. Estamos a chegar praticamente ao fim da campanha eleitoral autárquica. Em todo o país, o PSD apresentou-se a estas eleições com um propósito maior, o propósito de fornecer a todos os portugueses verdadeiras escolhas para que os nossos municípios, as nossas freguesias, possam ser bem governadas e para que o futuro possa ser devidamente acautelado, e é sempre hoje que nós tratamos do futuro como deve ser. Também aqui em Lisboa estamos quase a chegar ao fim desta campanha. Estive desde o início a seguir toda a campanha eleitoral que os nossos candidatos fizeram e permitam-me, evidentemente, que distinga entre todos eles, sobretudo a Teresa Leal Coelho, que é a candidata a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e o José Eduardo Martins, que é o candidato à Assembleia Municipal. Sintam-se todos os outros devidamente cumprimentados. Quando, na apresentação da candidatura, tive a honra de apresentar a Teresa Leal Coelho, recordei que ela reunia um conjunto de qualidades muito importantes que a recomendavam para futura Presidente da Câmara de Lisboa. Não vou hoje acrescentar qualidades às que ela tinha, embora tenha a certeza que esta campanha lhe tenha dado seguramente uma perspectiva diferente daquela que tinha antes de iniciar esta caminhada. Mas quero dizer-lhe que tenho uma admiração ainda maior pela maneira como, em nome do PSD, se apresentou nesta campanha para Lisboa. Todos os que aqui estão sabem que era uma campanha que muitos queriam no país que tivesse ficado decidida antes mesmo de ter começado. Foram muitos aqueles que quiseram vaticinar desde o início que o resultado da eleição estava feito. As eleições eram assim uma espécie de proforma para poder benzer a presciência de quantos no espaço público achavam que o resultado só podia confirmar Medina e atirar o PSD e a Teresa Leal Coelho para o fundo da lista dos escolhidos. Foi assim desde o início. E a Teresa Leal Coelho e toda a equipa que a seguiu, apesar de, no espaço mediático, ter de contar com estas ideias feitas e com estes preconceitos, conseguiu a cada dia que passa reunir mais pessoas, trazer mais gente consigo, estar mais próxima dos lisboetas, poder dizer-lhes como o futuro pode ser diferente se outras opções que não aquelas que vêm sendo seguidas se tomarem em Lisboa para o futuro. E talvez por isso tenha conseguido, ao longo de todo este tempo, que, de um modo geral, o PSD se fosse envolvendo cada vez mais com a sua candidatura e com a sua campanha. E essa é seguramente a razão porque hoje conta também aqui com tantos militantes do PSD, alguns históricos e alguns mesmo figuras muito emblemáticas da história do nosso partido. Estão aqui, estamos todos aqui, no essencial, Teresa, porque sabemos como é genuíno o seu interesse por Lisboa, como não traz calculismo o convite que aceitou, como colocou ao serviço desta campanha e de Lisboa o seu conhecimento, o seu cosmopolitismo, o seu sentido de justiça social, o seu sentido de modernidade, de abertura,
que Lisboa precisa como de pão para a boca nos tempos que vivemos. Outra maneira é dizer que se apresentou a Lisboa como uma lufada de ar fresco realmente que contrasta com o taticismo político, o calculismo político que tem predominado na velha política que há anos tomou conta de Lisboa e dos espaços do concelho. Esse calculismo e taticismo conduziram, de resto, a muitas decisões pelas quais muitos lisboetas e não lisboetas que aqui têm de viver o seu dia-a-dia e aqui têm de aportar, vão sofrendo na pele, sobretudo no trânsito que desespera, na dificuldade imensa de continuar a encontrar espaço para a identidade e para a alma de Lisboa se expandir, porque foi esse calculismo, foi, de certa maneira, essa maneira enviesada de descontar o futuro para viver tudo no curto prazo, que trouxe muitas soluções, que embelezou uma parte de Lisboa e que deixou toda a outra esquecida, dissimulada nos discursos, a viver com pobreza e exasperação. Assim é também no nosso país, que vive hoje com um governo com o mesmo calculismo, exatamente com os mesmos tiques de quem procura viver cada dia como se fosse o último e mais importante, não investindo o suficiente no futuro a que todos temos direito e a um futuro melhor do que aquele que recebemos. Em Lisboa, convém não esquecer, o Presidente da Câmara eleito vangloriava-se de ter conseguido descer significativamente o volume da dívida de Lisboa. E depois, quando foi chamado a atenção que uma parte significativa desse valor, no fundo, tinha sido assumido pelo Estado por causa dos terrenos do aeroporto, porque era preciso andar para a frente com o aeroporto, o que verificámos foi que a dissimulação se manteve. Lisboa continuou a olhar para os munícipes como uma fonte de rendimento. De um lado, teve o governo da altura, que assumiu uma parte da sua dívida a pensar no futuro do país e na normalização da privatização da ANA, e do outro, os lisboetas, com os seus impostos, com as taxas municipais a contribuírem para o despesismo que não resolve os problemas estruturais de Lisboa. É assim que Lisboa se mantém. Dizia eu que nós já conhecemos este exemplo de Lisboa no país porque temos um bom poder de observação sobre o que nestes quase 2 anos tem acontecido em Portugal. Vive-se o dia-a-dia procurando do lado do governo criar nas pessoas a ilusão de que tudo o que possa de bom ocorrer não tem ao lado uma dissimulada fatura que a cada dia que passa vem aumentando. Tenho chamado a atenção para isto muitas vezes. Durante muito tempo diziam que eu estava cético em relação ao futuro, ressabiado pelo passado, que não via as coisas boas que estavam a acontecer, que o PSD tinha perdido um sentido de futuro. Mas, na verdade, o que vejo é hoje um governo mais acossado,
do que antes, que começa a ter tantos governantes que volta meia volta vêm falar das dificuldades. Não sei quanto tempo, se ganhasse as eleições, Medina demoraria a falar das imensas dificuldades em Lisboa. Mas no governo bastou quase 2 anos para de repente só ouvirmos falar de dificuldades, da conjuntura económico-financeira que não permite resolver imensos problemas que o governo quer resolver. Como esquecer este desabafo, porque só assim pode ser interpretado, de um secretário de Estado da Saúde que veio dizer que era muito difícil, seria mesmo um tormento viver na saúde desta maneira. A equipa da saúde no governo descobriu que agora, com os sindicatos, as reivindicações, se vive num tormento. É bom recordar, quer a este secretário de Estado, quer aos outros ministros que agora se manifestam, quer ao primeiro-ministro, que foi o governo, durante quase 2 anos, que andou praticamente a dizer que o céu era o limite. A austeridade estava fechada. Finalmente havia um governo com sensibilidade para resolver os problemas das pessoas. O PSD e o CDS é que não tinham sensibilidade para esses problemas. Assim tivessem querido e tudo se teria resolvido. Agora parece que, à medida que o tempo vai passando, as tormentas começam a chegar. E ainda haveremos de ouvir muitos membros do governo sublinhar o caráter moderado, gradual, até prudente com que o governo encara o futuro. O futuro realmente não é percepcionado por todos da mesma maneira. O José Eduardo Martins tinha muita razão quando lembrou aqui há pouco. Muitas vezes chamámos no passado diversos de nós a atenção para quão mal se estava a preparar o futuro. E, por vezes, foi demasiado tarde que se chegou a essa conclusão. Hoje é patente que os 2 anos que levamos no país são como vários anos de governação em Lisboa. Um desperdício de oportunidades. Estamos a adiar os problemas e a empurrar com a barriga só com a vontade de querer parecer bom e simpático. Mas, na verdade, o país precisa de mais do que de simpatia. O país precisa de seriedade a olhar para os problemas e de coragem e reformismo para os resolver. Assim é também com Lisboa. Soubemos esta semana como perdemos terreno na competitividade económica nos últimos 2 anos. E como este ano se procurou recuperar um bocadinho. Este ano, todos os números parecem recordar-nos o que perdemos no ano passado, quando se interrompeu um caminho de recuperação sustentada da nossa sociedade e da nossa economia. Perdemos quase 2 anos para poder preparar um futuro melhor. Mas não desistimos no PSD de o poder preparar. E é por isso que às vezes há tanta gente incomodada pelo facto do PSD não desistir das suas visões do futuro, dos seus projetos, de denunciar o que está mal, de fazer o oposto do que tanta gente faz, que é bajular o governo na esperança de receber algum bocadinho para a sua organização e para o seu futuro. Não vá quem está à frente do governo, qual menino mimado, aborrecer-se, irritar-se, perder a paciência e a compostura. E como isso tem acontecido tantas vezes, se fosse connosco, não havia perdão.
O tempo que perdemos não anda para trás, mas pode-nos servir de lição e pode-nos motivar ainda mais para a nossa ação política. Estas eleições de Lisboa são importantes. São importantes para o PSD e, por isso, eu presto também o meu agradecimento e a minha homenagem a todos os que se envolveram nesta disputa eleitoral com brio e com convicção. Tenho a certeza de que temos magníficos candidatos. Tenho a certeza de que estamos convencidos de estar a seguir o caminho certo para o futuro do país. Não precisamos de dar sentido nacional às eleições autárquicas, como o Primeiro-Ministro procurou fazer para o seu governo. Parece que agora, uma vez que não foi eleito, precisa de apoio das câmaras para poder negociar melhor com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista nos 2 anos que faltam. Foi isto que ele veio dizer. Esqueceu-se de explicar aos portugueses que quem escolheu aqueles parceiros foi ele. Quem lhes deu força foi ele. Quem agora tem de descalçar a bota é ele. Uma última palavra, portanto, para lhes dizer que persistam na atitude que tomaram desde o início desta campanha, porque ela será recompensada. Podem querer torcer e retorcer os resultados, apresentarem as sondagens que quiserem, as que são malditas quando não interessam a uns e as que são ótimas quando interessam aos mesmos. Por nós, as eleições são dia 1. Dia 1, Teresa, tenho a certeza de que nós vamos ter um bom resultado em Lisboa e vamos ter um bom contributo em Portugal para que o PSD continue a ser um grande partido das autarquias portuguesas, dos autarcas portugueses e um grande partido nacional como somos. Continuaremos como temos sido até aqui. Um beijinho grande, Teresa, e um abraço a Eduardo.